E hoje vamos de mini bolo, uma ótima opção de fácil venda para as próximas datas comemorativas, que é Dia das Mães, Dia dos Namorados e pegando o embalo até mesmo o Dia dos Pais. É claro que eu vou dar dicas para você dar um toque especial em cada data comemorativa. E aproveitando o máximo dessa receita para você lucrar ou até mesmo presentear. E nesse vídeo eu vou compartilhar todo o passo a passo desde a massa, que é a minha massa, que ela fica fofinha estruturada, tem um toque especial e é ideal para esses trabalhos. Os recheios, que serão ouro branco e sonho de valsa, para combinar com todo o conteúdo, a montagem, a finalização e, é claro, a precificação do jeitinho que vocês gostam. Então, bora pro vídeo e fiquem ligadinhos até o final, tem muitas dicas importantes e eu já adianto para vocês, vale super a pena o investimento nesse Faça e Venda. E se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva para você não perder nada e nos próximos vídeos vamos ter mais mini bolos. Vou começar pela massa e eu vou preparar na batedeira planetária. Se você não tiver, não tem problema, pode utilizar a batedeira de mão, você só vai dobrar o tempo de batimento. E eu vou precisar de 5 ovos, eles estão grandes, e nele eu já vou colocar 1 colher de sopa de essência de baunilha. E se seu ovo tiver muito pequenininho, utilize 6 ovos. E vou utilizar quase 1,5 xícaras de açúcar refinado. Vou colocar uma pitadinha de sal e a medida da minha xícara é de 200 ml de capacidade. Coloquei assim no vídeo, só para vocês terem uma base em xícaras, porque eu deixo tudo na descrição em gramas. Colocando o açúcar junto com os ovos, eu vou colocar para bater na potência máxima da minha batedeira por 5 minutos. Se você fizer na batedeira de mão, aqui você vai bater por 10 minutos. Até ficar um creme bem branquinho e espumoso. Enquanto isso, eu já vou separando o restante dos ingredientes. E eu vou utilizar 200 ml de leite integral e como eu vou aquecer, não tem problema se ele estiver gelado aqui. E eu vou colocar ele na panela, porque eu vou aquecer aqui a margarina e já vou colocar o óleo, mas o intuito aqui é amolecer a margarina ou manteiga, o que for da sua preferência. E aqui eu tenho 55 ml de óleo, estou utilizando de girassol. Também vou colocar na panela junto com o leite, só para ser mais fácil. E vou utilizar 2,5 colheres de margarina sem sal. Pode ser a manteiga sim, mas aqui estou utilizando a margarina e ela precisa ser 80% lipídios, que é a que mais se aproxima da manteiga em questão de gordura. Vou colocar junto do leite, porque eu vou aquecer esses líquidos, porque o intuito aqui é derreter essa margarina. Como eu estou preparando essa massa no método espumoso, não do método cremagem, então por isso que eu vou derreter ela. Já derreti, ela ficou bem líquida, que não precisa ferver nada. Derretendo a margarina está ótimo. E aqui você pode falar, nossa, 2 gorduras? Gente, essa massa é minha e em um vídeo específico aqui no canal, eu expliquei o motivo das 2 gorduras. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E utilizei também 2 xícaras não muito cheias de farinha de trigo. Está sem fermento, porque eu vou acrescentar. Lembrando, tá, gente? Aqui no vídeo eu mostro em xícaras, mas eu já pesei tudo. Faço assim, só para tentar ajudar quem não tem balança. E se você ficar na dúvida, qual é a melhor forma? Em xícaras ou em gramas? Gente, é claro que é em gramas, é mais exato. E acrescento na farinha 1 colher de sopa de fermento químico não muito cheia. Misturo e vou reservar esses secos também, assim como eu reservei os meus líquidos. Os ovos com açúcar já deu o tempo do batimento. Vou colocar a minha batedeira na potência
um. E primeiro eu vou colocar os meus líquidos delicadamente para eu não perder essa estrutura de ovos. E, gente, eu vou adiantar aqui um pouquinho, um pequeno resumo das duas gorduras na massa. Lá no vídeo eu apareço e explico tudo certinho. Mas só para adiantar, porque eu utilizo as duas gorduras? Porque cada gordura aqui na massa traz uma função diferente. E por que não juntar as duas? Principalmente para uma massa que eu quero bastante umidade, mas eu também quero estrutura e eu quero manter esse bolo na geladeira. Por isso que essa massa é maravilhosa. E cada gordura traz um resultado diferente para a massa. Por isso que a gente tem que saber um pouco sobre as gorduras e por isso também que a gente utiliza uma massa específica para cada trabalho. Colocando todos os líquidos, aí eu venho com os secos, lembrando que aqui é potência 1, eu não vou bater a farinha, apenas misturar. E colocando delicadamente para eu não perder a estrutura. Se você preferir fazer esse processo com a ajuda do fouet, fica a seu critério. E uma outra observação aqui também, tá? Caso aconteça de você esquentar muito o seu leite, ele ficar um pouquinho mais quentinho do que o normal, você deixa para colocar o fermento químico nesse momento, tá? Eu já misturei com a farinha porque eu não esquentei muito, apenas aqueci para o derretimento da margarina. E para finalizar a massa, vou misturar com delicadeza, fazendo um movimento de baixo para cima, até que fique totalmente homogênea. Aqui, gente, vai ficar uma massa um pouquinho mais líquida mesmo, você vai achar que não vai ter tanta estrutura, mas lembrando que é normal, porque eu amoleci a margarina. Então, não caia na tentação de colocar um pouquinho mais de farinha de trigo, porque é assim mesmo. Agora, eu vou dividir a massa e ela vai me render 4 bolos. Eu vou utilizar a forma de 10 de diâmetro e 10 de altura. Aqui eu tenho uma dica muito importante para vocês. O meu papel manteiga, eu não cortei rente a minha forma. Eu cortei ele, tá vendo ali, gente? Passando. Eu não quero que ele fique totalmente no fundo da minha forma. Porque na hora que eu for desenformar, eu não quero que esse papel manteiga me atrapalhe, deixando o visual do meu bolo feio, porque aqui todo o visual dele vai estar no acetato. Então, eu não cortei rente e ainda para esse papel manteiga ficar aonde eu quero que ele fique, eu passei um pouquinho de desmoldante no fundo só para ele colar. Gente, para mim não dá certo passar somente desmoldante no fundo, porque sempre fica um pouquinho, então eu prefiro fazer dessa forma. Aqui vai me render 4 bolos inteiros, já explico para vocês porque tem 5 forminhas aqui. E eu vou colocar em cada forminha 225 gramas de massa. Vou colocar essa quantidade em 4 formas e eu já vou ajeitando para não criar barriga na hora que estiver assando. Tem uma outra dica aqui para vocês também. Como eu utilizei os líquidos levemente aquecido, o meu fermento ele já vai agindo. Então, vai fazendo bolhas maiores. Então, eu vou dar 3 batidinhas no fundo da forma antes de colocar no forno, para estourar as bolhas maiores, que na montagem pode me atrapalhar. Mas é só 3 batidinhas mesmo, tá, gente? Porque o ar na massa é ótimo e eu só quero estourar as bolhas maiores. Vai me sobrar um pouquinho de massa, só um pouquinho mesmo. Se você quiser, pode colocar junto com as outras formas. Eu prefiro não colocar por conta da assimetria do bolo. Então, eu coloco na outra forminha, por isso que eu tinha 5 ali. Uma que eu quero aqui mostrar pra vocês como essa massa fica por dentro. É claro que ela vai ficar um pouquinho mais assadinha, porque ela tem menos quantidade na forma. Mas, mesmo assim, eu vou conseguir mostrar pra vocês. E vou levar para assar esses bolinhos. Aqui, gente, como fica parado o meu tempo de gravação aqui, então eu vou dar umas batidinhas novamente. Mas você aí em casa não precisa. E vou levar para forno pré-aquecido a 180 graus. Essa massa assa aqui no meu forno por 35 minutos. Meus bolinhos já assaram, ainda está quente, mas assim que eu conseguir segurar na forma sem me queimar, eu já vou partir para o desenforme, porque a lateral fica mais bonita. E, gente, já desenformei aqui o que ficou pequenininho, o chorinho, como a gente diz aqui. E olha como essa massa fica super fofinha. Para você saber se a massa tá fofinha, você aperta, ela volta, você já sabe que tá bem fofa.
E, gente, como tem as duas gorduras aqui, eu tenho tudo nessa massa. Eu tenho maciez, umidade, ela é estruturada por conta da margarina ou manteiga também. Ali eu tava até abrindo para mostrar para vocês, vale super a pena preparar essa massa. Já consigo encostar na minha forma sem me queimar, eu já vou desenformar a massa. Para isso, é só passar uma faquinha sem serra por toda a lateral. Retiro o papel manteiga e vou deixar essa massa esfriar de um dia para o outro na geladeira. Vou envolver ela no papel filme, porque assim ela traz mais estrutura, porque as gorduras estabilizam. E, gente, olha como essa massa fica super fofinha. E eu já tô mostrando assim porque eu não vou partir o bolo aqui no vídeo para vocês, tá? Depois dele pronto. Agora, partindo para os recheios, e eu vou começar pelo sonho de valsa. E eu vou utilizar uma caixa e meia de leite condensado. Uma colher e meia de farinha de trigo vai ser o meu espessante. Já coloco no leite condensado para ficar mais fácil de dissolver e vou misturar tudo muito bem até ficar homogêneo. Feito isso, eu vou acrescentar 2 caixinhas de creme de leite, 2 colheres de sopa de pasta de amendoim, 150 gramas de chocolate, que é o Nobre mesmo e no sabor blend, e 5 bombons sonho de valsa. E vou misturar, aqui não vai ficar homogêneo, né, mas eu vou misturar o máximo que eu conseguir. Vou levar para fogo médio, mexendo sempre, me preocupando com as laterais e o fundo da panela, até chegar no ponto que eu preciso. E esse recheio é igual todos, você consegue um ponto mais maleável ou mais firme, depende da sua necessidade. E como eu vou utilizar no acetato, eu gosto de deixar ele um pouquinho mais firme. Eu gosto, mas não é o necessário. Porque eu prefiro que quando o cliente retire o acetato, o bolo fique inteirinho, não vazando o recheio, nada disso. Aqui o bombom vai derretendo conforme o calor, só que ele dá um pouquinho de trabalho. Eu vou precisar vir com a espátula, apertar o bombom para ele desfazer. Se você não quiser ter esse trabalho, já deixar tudo bem triturado, é só você passar todo o bombom pelo liquidificador. Aí não fica com pedaço nenhum, vai ficar tudo homogêneo logo de cara. Eu vou deixar nesse ponto, eu passo a espátula, ele faz um caminho e se fecha rapidamente. E eu coloco o recheio em cima dele mesmo e ele não se desfaz com tanta facilidade. Feito isso, é só transferir para um outro recipiente, colocar um plástico em contato de toda a superfície e deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente. Agora, vamos partir para o recheio ouro branco, vai ser a mesma base, uma caixa e meia de leite condensado, uma colher e meia de farinha de trigo, pode ser trocado aqui também pelo amido, se for da sua preferência, só que recheio feito com amido não é recomendado o congelamento. Já dissolvo no leite condensado para ficar mais fácil. E como a base é a mesma para os dois recheios, se for da sua preferência, você pode fazer uma quantidade maior, principalmente se você tem aquelas panelas que mexe sozinha, e depois separar e saborizar. É dessa forma que eu faço, mas aqui no vídeo eu não quis trazer assim, porque às vezes confunde um pouco as pessoas. E 2 caixas de creme de leite. Para o recheio ouro branco, a princípio é isso. Eu vou preparar ele e saborizar. E da mesma forma, levo para fogo médio, mexendo sempre até atingir o ponto que eu preciso. E o ponto vai ser o mesmo, tá, gente? Passo a espátula, faz um caminho que se fecha rapidamente, coloco sobre ele mesmo, ele faz montinhos que não se desfaz com facilidade. E eu vou dividir esse recheio em 2 partes.
Só que uma eu vou deixar menos e a outra mais. O recheio que eu vou saborizar de chocolate branco, eu deixo um pouquinho mais. Só para vocês terem uma base. Esse eu separei com 500 gramas. E agora, para saborizar, eu vou colocar 80 gramas de chocolate branco. É o chocolate nobre. E como esse recheio ainda tá quente, eu coloco o chocolate, vou mexer até esse recheio derreter por total. Esse vai ser somente isso, vou colocar um plástico em contato e deixar esfriar totalmente, em temperatura ambiente. E já para outra parte que eu separei, eu deixei em média 370 gramas de recheio. Só para vocês terem uma base, tá, gente? Eu faço a olho mesmo, mas dessa vez eu pesei para falar para vocês. E eu vou utilizar chocolate em pó 50% cacau. Aqui eu tenho uma colher de sopa e mais 60 gramas de chocolate. Esse é o blend, precisa ser o chocolate mesmo, para a qualidade do recheio. Esse eu deixo menos recheio porque ele vai me render mais, porque aqui vai mais saborização. 30 gramas de amendoim, mas pode ser castanha de caju também. E uma colher mais cheinha de pasta de amendoim. É a mesma que eu utilizei no primeiro recheio de sonho de valsa. Eu uso essa daqui, mas pode ser até aquela menorzinha de paçoquinha. E agora é só misturar tudo muito bem no recheio. E, gente, só o cheiro desse recheio fica muito bom. Agora é só colocar um plástico em contato e deixar esfriar totalmente. Com tudo frio aqui, massas, recheios, eu vou começar a montagem dos bolos. Lembrando que eu levei o bolo para a geladeira, assim ele me ajuda na estrutura da montagem. Eu pesei a massa para mostrar para vocês quanto que fica só a massa, caso alguém queira saber. Ela fica em média 193 a 194 gramas. Eu sei que vão me perguntar, eu consigo fazer só uma massa dessa? Gente, não vale a pena você ligar seu forno para assar somente uma massa assim. Então, compensa você fazer já a receita toda e congelar. E vou colocar os recheios em uma manga de confeitar para facilitar. E para montagem eu vou utilizar essas bandejas, o diâmetro dela é 19. Mas, gente, sinceramente, eu não queria ter utilizado essa, eu queria usar uma menor, mas não tinha aqui, então eu utilizei essa mesmo. Então, se você tiver oportunidade de comprar aí uma de 15, 17, é o ideal. Nos próximos vídeos de mini bolo, é claro, se vocês quiserem, eu tento achar a bandeja certinha para mostrar para vocês. Eu queria dessa daqui que eu tô mostrando para vocês, só que menor. Mas, gente, viram a diferença de preço? Isso conta muito. E a montagem é bem simples. Eu primeiro vou retirar o topinho ali da massa, que é a parte mais açucarada. O topinho eu vou retirar com a faca, ela é com serra. Depois eu venho com um cortador de bolo. Se você não tiver o cortador, pode ser sim a faca com serra. Vou cortar essa massa em 3 partes. E parto para a montagem. Vou começar pelo sonho de valsa. Pego ali o meu disco, vou desentortando, que ele vem bem tortinho. Vou colocar um pinguinho de recheio aqui no disco para ser uma colinha. Venho com um disco de bolo, vou começar pelo qual eu retirei o topinho. A parte que eu retiro o papel manteiga, eu sempre deixo para cima do meu bolo. É a última parte e a mais retinha. Aqui, se o meu disco de baixo ficou tortinho, eu consigo arrumar com o recheio. Umedeço esse disco com uma caldinha fria de água e leite condensado, vou deixar para vocês na descrição. E essa massa, gente, ela já é bastante úmida, então não precisa umedecer ela tanto, por isso que ela é ótima para esses trabalhos, porque aqui a gente não pode umedecer demais a massa. E no meu primeiro disco eu já venho com o meu acetato. Ali eu já cortei ele na medida, porque eu já tenho a medida certinha separada para eu ir cortando.
e eu corto ele na medida de 35 centímetros e eu não meço um por um. Eu marco na minha bancada essa medida com a pontinha do Durex e já corto todos nessa medida. Ah, gente, eu preciso colocar esse acetato bem rente à minha massa, mas também não muito apertado, senão depois eu não consigo colocar as outras partes. Eu coloco um Durex na parte de baixo e na parte de cima. Feito isso, eu venho com o recheio, vou pegando bem no acetato para ele ficar bem distribuído e o visual ficar lindo. Para esse bolo, eu tento colocar a quantidade de recheio quase a mesma quantidade de massa, para ficar bem simétrico, mas o recheio ainda é um pouquinho menos que a massa. Venham com a colher que eu entortei, para esse tamanho de bolo precisa entortar. Vou distribuindo bem. Eu não peso aqui, tá, gente? Eu sei que vão me perguntar quanto de recheio. Eu vou no olho mesmo. Distribuindo o recheio, eu venho com o outro disco de massa. Eu vou umedecer um pouquinho só esse lado, coloco e umedeço novamente. E sempre ajeitando bem recheio e massa. E já vou limpando o meu disco. Repito com o recheio. Ajeitando o recheio, eu venho com a última camada de massa, que é a qual eu retirei o papel manteiga, para esse bolo ficar bem retinho no topo. E finalizo a montagem com o recheio, só que a última camada não vai tanto. Ajeito com a colher e depois eu venho com os granulados, coloco principalmente na lateral, no meio eu coloco só um pouco, aí colocando o bombom, eu vejo se precisa em alguns lugares. Se eu colocar já tudo granulado, eu não consigo colar o bombom. E finalizo com o bombom no topo. E, gente, aqui o meu bombom já está higienizado. Eu vou mostrar para vocês como, mesmo eu comprando ele de pacote, tem que higienizar, porque eu vou colocar ele direto no recheio. E como eu falei que ia dar dicas para vocês aproveitar bem essa receita, aqui com o bombom você já pode utilizar no Dia das Mães, Namorados e Dia dos Pais. Só que para ficar melhor ainda, para o Dia dos Namorados e o Dia dos Pais, vocês podem colocar coraçãozinho aqui no topo ou então junto com a fitinha, colocar uma tag. Aí não coloca a florzinha. A florzinha você coloca só se for para uma mulher. E para finalizar, vou utilizar esses cordãozinhos. Esse daqui que eu tô mostrando agora pra vocês, eu comprei pela internet, é cordão de juta. Esse daqui eu comprei em Casa de Doce. E o outro ali de R$3, o mais baratinho, também foi em Casa de Doce. Eu gosto de trazer, assim, mais opções, porque às vezes você não encontra um exatamente. A única coisa que eu faço aqui é tentar combinar as cores. Aquele do meio eu vou utilizar no ouro branco. Eu sempre vou pensando nas combinações. E esse aqui que eu estou utilizando combina com os dois, tá, gente? Então, você não precisa comprar todos. Compre o que tá dentro das suas possibilidades e o que você achar mais bonito. Esse é só um pouquinho mais difícil de dar um nozinho, mas também fica lindo. E aqui você também tem várias possibilidades. Dá uma volta só ou várias do jeito que eu fiz, porque eu gosto assim. E depois é só amarrar. E esse cordãozinho dá pra gente utilizar em muitas decorações. Aqui já temos uma opção unissex, né? Dá pra gente utilizar em todas as datas comemorativas. Mas, pra gente dar um toque especial, eu vou colocar essa florzinha. Eu comprei em Casa de Doce também, eu paguei R$9 nesse monte de florzinha.
Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, e eu comprei na cor para o ouro branco e para o sonho de valsa. Esse daqui é para combinar com o sonho de valsa. E a quantidade de florzinha é você que decide. Eu gosto sempre de deixar ela um pouquinho mais baixinha, ali eu vou cortar ela mais. E eu também gosto de passar durex na pontinha dessas florzinhas, já mostro pra vocês. E olha que lindeza de bolo, gente. Vou dar dicas de embalagem também. Esse bolo pode se tornar um presente, mas aqui você pode colocar ele em cestas, pra presentear, cesta de café da manhã, tem várias opções. E já pesei pra não esquecer de falar pra vocês. E aqui, gente, tanto o recheio de sonho de valsa e ouro branco rende 2 bolos. No vídeo vai aparecer mais quantidades, porque eu fiz mais massas e mais recheios, mas as quantidades são essa. Do recheio, 2 bolinhos de cada. E para higienizar o bombom é bem simples, eu coloco eles nesse guardanapo que molha, que agora eu esqueci o nome. Venho com álcool 70, é o mesmo álcool que a gente precisa para higienizar as bancadas. Espirro bem, limpo todo o bombom e depois eu venho com um guardanapo secando, para não ficar álcool aqui e depois amargar o meu recheio. E agora vamos para a montagem do ouro branco. Vai ser basicamente a mesma coisa, eu só vou mudar o recheio. E vou trazer 2 opções aqui para vocês. Então, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo. Fiz a colinha do recheio para começar a base da montagem, coloquei o disco de massa, umedeci. Já passei o acetato, venho com o meu recheio branco, pegando sempre ali na quininha do acetato. Aqui é uma dica que eu quero dar para vocês, já fiz no vídeo para não esquecer. Se você tiver dificuldade em espalhar o seu recheio, você pode umedecer a colher na água e ir ajeitando. O meu aqui não precisou, mas eu não queria deixar de falar para vocês. Feito isso, eu venho com o recheio de chocolate do mesmo jeito, pegando ali no acetato. Ajeito, venho com o outro disco de massa, umedeci dos 2 lados. E repito o processo do recheio. E esse sabor o bolo fica mais alto. Esse primeiro vai ficar bem rente, o acetato. Esse tem 10 centímetros. Então, vou finalizar colocando só uma camadinha do recheio e do mesmo jeito, colocando granulados do lado e o bombom em cima. Esse eu vou colocar a fita, a qual eu falei que combina aqui com o bombom ouro branco. Essa foi a qual eu comprei pelo Mercado Livre. Ela é muito mais fácil de amarrar do que a outra. E finalizo com a florzinha, também combinando a cor. Agora, eu vou passar a segunda opção da montagem aqui do ouro branco, que é feita no acetato com 15 centímetros. Gente, aqui tem a vantagem e a desvantagem. A vantagem é que me dá muito mais suporte se eu for para lugar longe, porque o bombom não sai do lugar, fica muito mais segura. É a desvantagem, eu acho que vocês estão vendo, né? Gente, é muito ruim de montar nesse acetato. Eu particularmente não gosto, mas aí eu penso na entrega. E aqui também fica mais bonita porque eu consigo subir mais o recheio, então fica bem rente. E se você quiser fazer a montagem do sonho de valsa também assim, dá certo, traz mais segurança. E olha, gente, como ele é um pouquinho ruim, eu tô sendo bem delicada, tá? Ele é muito ruim de fazer a montagem nesse acetato. Mas também, por outro lado, tem a vantagem.
E eu gosto sempre, tá, gente, de trazer todas as possibilidades para vocês, nem que eu não use no meu dia a dia, mas eu gosto de trazer para deixar de ideias também, porque cada um tem uma realidade diferente. Então, essa no acetato seria ótimo para entrega, mesmo que dê muito mais trabalho. Enquanto eu finalizo essa montagem, eu já vou compartilhando com vocês o custo da receita. Como cada sabor eu preciso fazer a precificação, eu vou deixar passando aqui a precificação que ficou mais cara, porque dessa eu tiro a média. E para essa precificação, eu dividi os ingredientes da massa para dar certinho pela quantidade do recheio. E ela me custou R$ 35,37. A precificação aqui só dos ingredientes. Outras informações tá passando aí para vocês na tela. Então, tirando a média, e eu também preciso considerar meu público, eu vou vender esse bolo por R$ 65,00, os 2 sabores. Lembrando, tá, gente, eu compro todos os meus ingredientes em atacado, até o bombom, então faça sempre a sua precificação em cima dos seus gastos. E sobre a validade, eu dou de 7 dias, sendo mantido em refrigeração. E uma dica aqui para sua produção, caso você tenha muitas encomendas, aqui você pode congelar todos os processos. Você pode congelar a massa, como eu utilizei farinha de trigo no recheio também, e você deixa um dia só para você se dedicar somente nas montagens. O congelamento da massa é de 30 dias e dos recheios pode ser até de 90 dias. E aí, gente, no visual, qual bolo você prefere, no acetato 15 ou no 10? E se vocês gostaram desse vídeo, ele te ajudou de alguma forma, deixe bastante comentários aqui para mim, para ajudar no engajamento do vídeo e também para eu trazer mais mini bolos. Aí eu quero trazer na versão de chocolate. Vocês querem esse conteúdo aqui no canal? Se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários para mim. Ah, gente, sobre o peso do bolo de ouro branco, ele ficou pesando 850 gramas. Muda só 50 gramas o sonho de valsa. E uma dica de embalagem muito simples e barata é a folha de celofane. Dá certinho para esse bolo. Aí eu finalizo com um fecho aramado e com um laço bem grande para se tornar um presente. Aqui, gente, eu compro essa folha exatamente assim, folha de celofane. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. O vídeo ficou um pouquinho mais longo. Quem acompanha o canal sabe que eu não gosto, mas é porque está cheio de informações e ideias para vocês. E se você gostou desse conteúdo e sabe também uma pessoa que quer lucrar em datas comemorativas, compartilhe esse vídeo para ela também. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!